Olá, eu sou a Ariane Raíza, mestre em filosofia, e sejam todos bem-vindos ao podcast Cajuína Filosófica. Esse podcast é fruto de um projeto de pesquisa de PIBIC Júnior, da Secretaria Estadual de Educação do Piauí, SEDUC, e financiado pela FAPEP. Nesse episódio, eu vou falar sobre um assunto muito comentado nas últimas semanas, que são as bets. E traduzindo para o nosso português, seria as apostas ou jogos de azar. Para falar sobre esse tema, não poderia deixar de mencionar um dos mais importantes mestres da literatura russa, que é o Dostoiévski. E o livro que vamos comentar aqui é a novela O Jogador, que foi escrita em 1866. O protagonista da obra, que é o Alexei Ivanovich, um jovem com um forte senso crítico em relação ao mundo, mas sem objetivos mais profundos para sua existência e que desenvolve uma paixão compulsiva pelo jogo. Em uma carta de Dostoiévski, escrita para um amigo em 1863, ele mencionava que escreveria O Jogador, a partir de suas experiências nas salas de jogos em Wiesbaden, que é uma cidade na Alemanha. Na carta ele diz o seguinte: meu herói é um ser vivo. Creio vê-lo diante de mim. Minha novela descreverá a vida e os sentimentos de um jogador absorvido há mais de 2 anos pela roleta e nada mais. É interessante pontuar que essa novela ela tem um caráter autobiográfico, pois, como ele mesmo menciona na carta, trata-se de uma experiência do próprio autor, que era viciado em jogos de azar. Inclusive, eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. O Jogador foi escrito em apenas um mês, para pagar a dívida de um jogo que causaram muitos problemas financeiros para o Dostoiévski. Ou seja, o próprio Dostoiévski era uma pessoa viciada em jogo de azar. Mas se formos pensar sob a ótica da filosofia, qual seria o conceito de vício? Bom, eu vou trazer aqui o conceito que os estoicos têm de vício. E aqui eu vou abrir um parênteses. Para quem não sabe, o estoicismo é uma corrente filosófica que surgiu por volta do ano 300 a.C., tendo como fundador o Zenão de Cítio. Para os estoicos, o vício é definido como um hábito irracional, sendo visto como algo contrário à virtude, que é entendida como um hábito racional de conduta. Brennan, que é um dos grandes estudiosos do estoicismo, diz o seguinte: o vício, para os estoicos, é uma disposição incoerente e vacilante a consentir a impressão impulsiva. O indivíduo, muitas vezes, motivado pelo vício da ganância, tem a crença equivocada de que, fazendo apostas, conseguirá almejar o que deseja no futuro. Os vícios, de modo geral, para os estoicos, são obstáculos para alcançar uma vida tranquila e feliz, tendo em vista que um vício leva a outros vícios, como, por exemplo, a mentira, a desonestidade. E o vício do jogo também está atrelado ao abuso de bebidas alcoólicas. Os estoicos, eles entendem que todos nós temos a disposição para agir de forma viciosa. Por isso, devemos nos manter vigilantes em relação às nossas ações. Então, pessoal, fiquem atentos àquelas jogadas recreativas ou então acessar o joguinho por pura curiosidade. Pode ser algo muito nefasto, muito negativo. Não é à toa que há muitos casos no Brasil de pessoas que desenvolveram transtornos, psiquiátricos, chegando até o caso de suicídios. Para vocês terem uma noção, o assunto é tão sério que a Classificação Internacional de Doenças, CID, classifica o vício em jogos de azar como um transtorno chamado jogo patológico, com CID 10Z72.6, mania de jogo e apostas. Além disso, eu não posso deixar de destacar que as experiências dos jogos de azar também pode ser uma resposta à marginalização.
Ou seja, pessoas em situações de vulnerabilidade social, muitas vezes influenciada pela forte publicidade, e aqui a gente tem uma questão muito séria que está acontecendo no Brasil, mas que eu não vou ter tempo de falar mais de forma mais aprofundada, jogam com a falsa esperança de mudar sua situação econômica. Não é coincidência que em um país com tanta desigualdade econômica, o Brasil lidera o ranking mundial de acessos a sites de apostas. O personagem principal de O Jogador tem sua vida destruída pelo vício em apostas. Uma história não muito diferente de milhares de brasileiros que também arruinaram suas vidas e de seus familiares por conta desse vício. E esse episódio, pessoal, é um tema na verdade, bastante sensível para mim, pois eu vivenciei na minha família como o vício em jogos de azar tem o poder de arruinar a vida de todos os membros da família. Por isso, eu vou terminar com uma reflexão, que é a seguinte: vale a pena arriscar o que você já tem e de que precisa por algo que ainda não possui e que há uma grande chance de não alcançar? Então, fica essa reflexão. Agora, nós vamos para o quadro Indicação Filosófica. Olá, me chamo Francisco de Chagas e sou aluno SEDUC. Os 2 livros que estarei indicando hoje são O Jogador, do autor Dostoiévski, e A Filosofia Prática de Sêneca, um ensaio sobre a firmeza da alma, da autora Ariane Raiz. Certo, pessoal? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem e curtam o episódio.